8 horas da manhã em ponto, hoje é dia 1º de maio, estamos começando o 5º mês do ano, é feriado mundial hoje, dia do trabalho. Daqui a pouquinho a Thaís e a Sônia Blota vão falar sobre esse dia 1º de maio, sobre as relações, vamos ter entrevista também sobre esse assunto aqui no Jornal Gente, mas vamos começar falando sobre economia, porque ontem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, em São Paulo, convidou jornalistas para uma entrevista coletiva para falar sobre assuntos relacionados à economia brasileira. E é claro que a desoneração da folha de pagamento dos setores que mais empregam na economia do país é o grande foco de atenção. Afinal de contas, hoje é dia do trabalho, nós estamos falando sobre emprego. Estamos falando sobre o futuro de milhões de empregos no Brasil, porque são os 17 setores da economia que mais geram empregos que são afetados por essa judicialização do assunto depois de vencida a etapa política. E o governo não aceitou, decidiu ir ao Supremo Tribunal Federal, que já tem 5 votos para alterar aquilo que o parlamento decidiu e derrubou o veto do presidente da República. E numa negociação política, o governo até mesmo acabou negociando uma medida provisória que foi editada durante esse período da discussão no Congresso Nacional e acabou perdendo então a sua validade. Mas com o inconformismo dessa situação, segundo próprias palavras do presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, numa atitude, num erro primário, o governo resolveu judicializar a questão. 5 votos já favoráveis do Supremo Tribunal Federal. O assunto está interrompido de julgamento porque houve um pedido de vistas do ministro Luiz Fux, no momento de muita sabedoria, para colocar a coisa dentro dos eixos. O governo já admite um recuo. As palavras do ministro Fernando Haddad vão nesse sentido, né? Na negociação, tentar compor de alguma forma, se bem que essa etapa política já tinha sido vencida, mas de qualquer forma é importante sinalizar esse recuo. Agora, não há clareza a respeito do que nós vamos ter a partir do dia 20 de maio, porque há uma liminar vigente do ministro Zanin. Uma parte do corpo jurídico entende que essa liminar ela tem eficácia a partir do dia 20 de maio, ou seja, daqui 20 dias. Como que um empresário vai ter previsibilidade sem saber quanto ele vai recolher de imposto sobre a folha de pagamento dos seus funcionários? Ou ele vai continuar recolhendo de 1,5% a 4% da receita bruta, como é desde 2011 no governo Dilma Rousseff, medida sendo prorrogada para preservar emprego, estimular contratações, ou ele vai voltar a pagar aquilo que se pagava antes desse benefício, que é justamente 20% de imposto sobre a folha de pagamento. Vocês imaginem a diferença que é pelos números, dá para a gente ter uma dimensão. O ministro Fernando Haddad disse que nos próximos dias a Receita vai divulgar alguma coisa aí para modificar essa questão. Vamos ouvir. Eu penso que a manifestação de alguns setores em relação ao que é possível se teve início, tanto da parte dos setores quanto da parte dos municípios, que já tem reunião marcada semana que vem com o governo federal. Nós queremos, efetivamente, na verdade nós estamos desejando isso desde outubro, que é fazer um balanço do que é possível, entendeu? Lembrando que eu vou ter que depois compensar, qualquer que seja a decisão, que não seja encerrar, qualquer que seja o custo tributário que isso vai ter, eu vou ter que tomar medidas compensatórias, como manda a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, nós estamos tomando todo o cuidado para calibrar isso de maneira, nessa conversa, calibrar de maneira que eu possa reparar aquilo que não estava previsto no orçamento do ano passado. Mas como que as empresas devem proceder? Então, a Receita está debruçada sobre isso, né, e deve emitir. Nós vamos ter novidades aí nos próximos poucos dias, mas a Receita está debruçada sobre isso para emitir uma nota. Ministro, como que as empresas vão se programar para algo que está batendo a porta aqui, né? Antes do fim desse mês? Como começa o mês sem saber como vai terminar? Maior insegurança não há, jurídica, econômica, política. Se a gente quer atrair investidores, o que nós precisamos apresentar é segurança. Você só vai botar o dinheiro onde você tem segurança.
Ninguém investe nesse momento e quem já tem investido está sem dormir porque não sabe o que vai acontecer. Nós temos que lembrar para o governo que o setor produtivo não é o governo que sai gastando como está gastando aí, ao bel prazer, e depois de alguma forma alguém vai pagar essa conta. Os impostos vão pagar essa conta lá na frente. Não é assim não. Ter essa responsabilidade que tanto se fala no discurso, e é bonito, esse ajuste, né? As empresas já fazem, porque se elas não cumprirem isso, elas quebram. É isso que acontece. É esse o cenário desenhado para quem vive a vida real e não essa vida que o governo vive muitas vezes de ficar gastando mais do que pode, né? Se endividando, revendo meta. Empresa não tem essa, né? Precisa ter ali as regras muito claras para fazer os seus investimentos, honrar os seus pagamentos e fazer aquilo que tem que ser feito. Então, é mais do que urgente que a gente resolva essa situação. O governo precisa trabalhar nesse dia 1º de maio aqui para vir a público e trazer qual é a posição final, qual é a composição que foi feita. Já não é mais hora de negociar. Essa redução de imposto sobre emprego é algo que precisa ser preservado pelo bem do país e pela manutenção dos postos de trabalho e até mesmo para a criação dos futuros postos de trabalho. Nós vamos para Brasília, o Cláudio Humberto vai seguir nesse assunto, ainda falando sobre economia, no destaque dele do Jornal Gente de hoje. Tudo bem, Cláudio? Bom dia. Olá.